No coração do sertão paraibano, o tempo resolveu parar. Descobri uma verdadeira joia escondida em Catolé do Rocha, a Fazenda Santa Idalina, erguida em 1886 e preservada como se os seus fundadores ainda morassem lá. Ao lado do respeitado historiador Zezito Maia, vamos mergulhar nos segredos desse lugar encantado. Esta casa foi construída no final do século XIX. Final da década de 80 do século XIX, construída por João Agripino Maia de Vasconcelos. O primeiro de uma série de João Agripino. Ele, quando casou, morava na fazenda dos Riachos, na casa da avó da esposa, foi criada pela avó, na casa da avó de Idalina, que era de Felício. E quando conseguiu, através de negócios, condições suficientes, recebeu como doação esta propriedade, que toda se chamava Olho d'Água, como também a Cachoeira. E escolheu este lugar para se estabelecer. Tomou como modelo as casas dos engenhos de açúcar da zona da Mata de Pernambuco, onde ele negociava, e construiu em um ano esta casa, a Casa do Engenho e o açude. Alguns meses depois de concluído, ou poucos anos depois, ele veio a morrer de tuberculose, mas deixou essa marca na sua história que vem de geração em geração até os dias de hoje. Hoje, essa casa, que faz parte da história da nossa família, pertence aos filhos e filhas de Fábio Maris Maia. Ajude o canal Viva a História a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Com uma doação de apenas R$1 ou R$2, através do QR Code na tela, você contribui diretamente para a manutenção do nosso trabalho, já que não contamos com patrocinadores nem verba pública. Sua colaboração é essencial. Existia uma bola de cristal em cima dessa parede. Essa bola foi retirada por um primo meu, uma bola de cristal austríaca. E há alguns anos eu fiz um acordo com ele, trouxe para a minha casa e está sob a minha guarda. A construção obedecia a critérios arquitetônicos comuns à época. A coberta com 2 águas. Por que essa coberta em 2 águas? Para proporcionar refrigeração natural da casa. A casa fica de frente para o nascente, os ventos aqui do sertão sopram de nascente a poente e aos ventos, à medida que o vento passa na primeira água, sai na segunda, leva o ar quente, que naturalmente é mais leve do que o ar frio desce, o ar quente acende e nesse processo, nessa circulação do ar, a casa fica refrigerada naturalmente. Há um detalhe, meu primo. Observe que nessa casa aqui não existe alpendre. Há um artigo no Código de Posturas Municipais de Catolé, no 2º ou 3º Código de Posturas de 1860 e poucos, que determina a proibição de alpendres na frente das casas, dos sítios e da vila de Catolé. Por que proibir a construção de alpendres na frente das casas? Por uma questão de saúde pública. A grande endemia da época era a tuberculose. E a proibição era exatamente para facilitar, abrindo as janelas e as portas, a entrada do sol e a circulação do ar no interior da casa. Perfeito, perfeito. Vamos entrar. Seguir esse mesmo padrão de construção. Botar as 2 salas na frente, um corredor central, os quartos laterais, a sala de jantar e no final a cozinha. A área, os cômodos das salas, dos quartos menor, o tamanho das janelas e das portas toda menor. Porque as condições de quem construiu esta aqui eram bem superiores ao meu avô que construiu a do Olho d'Água. E esse piso aqui é muito similar ao de lá. Tem lá no casarão também dos 2 riachos, dos Benícios. Muito similar. E lá no Olho d'Água também, lá de casa. Também. Esse cimento queimado. Essa gravura.
com essa gravura que era moldado em uma forma que era colocado. Vamos olhar as fotos. Então aqui a gente percebe. Esse é João Agripino, quem construiu a casa. O primeiro João João Agripino. Agripino. E para quem não sabe, tiveram 3 João Agripinos até o governador, né? O primeiro, O primeiro. João Agripino Maia de Vasconcelos. O segundo, filho dele, João Agripino de Vasconcelos Maia. E o terceiro, E o terceiro, governador João Agripino Filho. E essa aí Idalina, filha de Francisca, que era filha de Zé Lobo com Felício, e cujo pai era o célebre e famoso Antônio Rodrigues dos Santos. Essa é Angelina. Angelina Maris. Nunca tinha visto essa foto dela jovem. Pra mim Era é muito bonita. muito bonita. Única mulher no Brasil que teve 2 filhos governadores de estados diferentes. Isso é uma curiosidade. João Ninguém sabe Agripino, disso. poucas pessoas. João Agripino na Paraíba e Tarcísio Maia no Rio Grande do Norte. A única mulher do Brasil. A única mulher no Brasil. Angelina Maris. Filha do Dr. Silva Maris e Leopoldina. E ela souzense. E ela é souzense, nascida e criada em Dr. Souza. Silva Maris. Esse é o João Agripino de Vasconcelos Maia, o segundo. Marido de Angelina, casou com ela. Aqui é o pai do governador. Pai do governador. Aqui são filhos e filhas de João Agripino, o segundo, e de Angelina Maris. As mulheres sentadas e os filhos homens em pé. Começando por Otávio Maris Maia, Antônio Marques Maris Maia, Tarcísio de Vasconcelos Maia, João Agripino Filho e Fábio Maris Maia. Sentadas Diva, que era mais nova, Tieta, Antonieta, que era a segunda. Nessa época aqui, a mais velha Silvia já tinha falecido. Cacilda, Tanzinha, que era freira, minha mãe, Evangelina, e Maria Angelina. Há um fato curioso sobre essa foto aqui. Sim. Não é sobre a foto, sobre esse personagem. Ah. Meu pai dizia que Tanzinha tinha ido ser freira porque ele não quis casar com ela. Uma foto um pouco já ampliada e um pouco desfocada. Ele já idoso, João Agripino, Antônio Maris, Fábio, Tarcísio e Otávio. Para o pessoal que está assistindo, não é o Antônio Maris o governador, né? Deixar bem claro. Primo legítimo do Primo governador. legítimo do governador. Fábio Maris e Dália, que foram, durante a vida, os guardiões desta casa. Nós dizemos sempre que não somos proprietários de onde moramos. Nós apenas cuidamos e guardamos para gerações vindouras. A gente passa e a casa fica. A gente passa e a casa fica para a posteridade. Tem, no mínimo 80, 90 anos, 80, 90 eram anos. cadeiras que seguiam o estilo de design francês. Uma porta veludada. Eram cadeiras da sala de visita. E parece que saiu agora da loja. Então, até bem cuidado, né? Bem cuidado. E também Obedece muito o mesmo similar da casa do Dr. Silva Maris e Souza. A mesma coisa. Muito Padrão, parecido, padrão é o muito mesmo. parecido. Uma casa muito bem cuidada, né? Aquela foto A aqui, mesma foto, só mesma que lá foto, ampliada, né? lá está ampliada. Ah. Que Fábio e Dália. E existe um retrato, hoje pertencente à Fundação Getúlio Vargas e, portanto, proibida a reprodução, que foi feito o retrato neste local que nós estamos, nesta calçada. Um retrato feito em 1932, no qual aparecem, pela ordem da esquerda para a direita, o secretário de Estado da Fazenda, Agricultura e Viação e Obras Públicas, o tenente do Exército, Ernesto Geisel. Então o Geisel esteve aqui? Tenente Ernesto Geisel, que era secretário do interventor Gratuliano de Brito. Geisel esteve aqui, neste local que eu estou, em frente à janela. Era secretário. Ao lado dele,
o interventor Gratuliano de Brito. Em seguida, o deputado José Mariz, irmão de Angelina e cunhado de João Agripino. E pai do ex-governador Antônio Mariz. Pai do ex-governador Antônio Mariz. Em seguida, o então proprietário, deputado João Agripino de Vasconcelos Maia, o segundo. Depois de João Agripino, Sérgio Maia, proprietário do vizinho, da fazenda vizinha, do engenho vizinho, e que na época estava desenvolvendo a primeira irrigação do sertão da Paraíba. Esse fato chamou a atenção de Ernesto Geisel, que se deslocou até o olho d'água, ao engenho, a área que era irrigada, para observar em loco o empreendedorismo de Sérgio Maia desenvolvendo essa irrigação. Eram 2 bombas acionadas por locomotor. Continuando sobre a foto. Eu falei que o último era Sérgio. Depois de Sérgio, aparece Tarcísio Maia, na época adolescente. Depois, um ajudante de ordens do interventor, fardado de militar. E por último, de perfil, Café Filho. Também, posteriormente, presidente da República. Quer dizer que aqui teve, nesse momento, 2 ex-presidentes do Brasil. E que, inclusive, então, esse modelo de gestão da fazenda foi exportado para o Brasil. Sem dúvida. Essa área de irrigação foi um motivo de pesquisa, de estudo dos agrônomos da época que para cá vieram para analisar o solo, chegaram à conclusão que o solo por si só já servia de adubo pela altíssima fertilidade, pela qualidade da água, que era potável, o tipo de irrigação, que era através de filtros de infiltração, e a produtividade da cana, já medida pelos agrônomos da época. Foi matéria de reportagens de várias revistas de jornais de todo o país. 1932. Vale salientar, estava sendo concluído o açude público de Riacho dos Cavalos. O interventor com o secretário, o deputado Zé Mariz, vieram para vistoriar a construção do açude, vieram fazer uma visita ao deputado João Agripino, que já na época já padecia de tuberculose, que era a doença que na época matava muita gente, ceifava muitas vidas, e essa visita foi registrada através dessa fotografia. Eu repito, está nos arquivos da Fundação Getúlio Vargas. E nós nos orgulhamos de descendermos dessas pessoas que participaram da história da região, da história da Paraíba e da história do Brasil. E ali o antigo engenho, né? Que até hoje funciona. Até hoje funciona. Com poucas modificações, procurando preservar a construção original. Ampliada apenas aquela entrada, aquele portão. João Agripino, filho, quando se formou, veio morar aqui. Ele veio morar aqui, administrava a fazenda e dividia com José Mariz, pai do ex-governador Antônio Mariz, um escritório de advocacia em Catolé. E quando aqui estava, fez algumas modificações. Havia um sobradinho aí no engenho, que com 4 janelas, e de cada janela, o João Agripino, primeiro, observava o funcionamento da moagem. A bagaceira, o engenho, a fornalha e o corte de cana. Cada janela dava para um setor da atividade. Infelizmente, João Agripino, na reforma que fez, demoliu esse sobradinho. Mas ampliou o açude. Esse daqui você vê a parede do açude. Muito grande. Muito grande, imenso, muito alto, fica aí nessa sacada de serra. O maior açude aqui da região. É aqui que nasce o Riacho dos Porcos. Conhecido desde a colonização pela qualidade de suas terras e, consequentemente, das pastagens de forragem e o peso do gado. Perfeito. O Riacho dos Porcos é citado na antiga literatura como um dos principais afluentes do rio Piranhas. São citados pela margem esquerda do Piranhas o Rio do Peixe e o chamado Rio dos Porcos. E na margem direita o Rio Piancó e o Rio Espinharas. A trepadeira foi plantada por Idalina
logo após a construção da casa, final do século XIX. Então tem quase 200 anos isso aqui. 70 e tantos anos, quase 200. Então a planta é quase 200 anos, gente. E uma buganvília, daqui talvez não vejo. Vê. Aqui também tem uma buganvília roxa, também plantada por Idalina. Na mesma época. Interessante que sobreviveu todo esse tempo, né? É evidente, visível, clara, o gosto que nós temos com as plantas, com os jardins, com a arborização. E isso está no nosso sangue, faz parte da nossa genealogia. O primeiro intendente de Catolé, que era o presidente do Conselho Municipal, fez publicar um decreto de posturas municipais à época, década de 60 do século XIX, no qual proibia a exploração agrícola e pecuária das serras que compunham a bacia hidráulica do Riacho Agon, como forma de preservar a perenização do riacho que existia até aquela época. Então já tem essa preocupação ambiental. Então hoje, quando se fala em meio ambiente, em cuidado com o meio ambiente, naquela época, década de 60 do século XIX, o nosso ancestral chamado Manuel Alves Maia, que era poeta, já tinha essa preocupação em preservar as nascentes do riacho para torná-lo sempre perene, com as águas cristalinas como ele era naquela época. Quem gostou do vídeo, curta e compartilha. Viva a história, viva Catolé do Rocha! Estamos juntos!